Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, já vamos começar a nossa live com a doutora Flávia, que já está aqui me aguardando. Eu vou chamar ela para a gente começar a bater um papo sobre sexualidade e endometriose, né? A importância dessa questão da sexualidade relacionada à endometriose. Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, quanto tempo? Que gostoso conseguir conversar assim numa Pois é. oportunidade dessas. Muito bom, muito bom. Você tá bem? Tudo bem, por aqui tudo bem. Como é que tá aí? Tá tranquilo? Como é que tá mais ou menos? Aqui tá mais ou menos, tá piorando um pouquinho, parece, sabe? Esses últimos dias aqui aumentou um pouco a taxa de mortalidade, enfim. Brasília É, demorou muito, né, para começar. Ficou fechado muito tempo e tal, e agora que acho que tá pe- piorando um pouquinho. tá pegando um pouco, né? É, Aqui a gente tá exato. no olho do furacão. Mas tudo Mas São bem, tá Paulo, tudo. o município de São Paulo tá mais tranquilo, não? Tá, mas a grande São Paulo aqui, os vizinhos, e não tem as fronteiras, né? Eles estão mais complicados, então a gente tá tendo que aprender a lidar com a nova realidade. Que até é ótimo da gente É. fazer o papo hoje. Eu achei assim fantástico, acabou dando certo essa data que eu falei, bom, gente, véspera do Dia dos Namorados, não tem assunto melhor, né? Pois é. Então, Vamos aproveitar e ajudar o pessoal. isso. Bom, queria te agradecer ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Eu queria que você se apresentasse, porque para as pessoas que estão me acompanhando e para as suas, enfim, se apresente para a gente começar a bater o papo. Não, perfeito. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Flávia Fairbanks, eu sou ginecologista e obstetra aqui em São Paulo, e eu tenho a formação em endometriose, que vai ser o que interessa hoje para as nossas participantes, justamente no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz o mestrado e o doutorado em endometriose, e justamente o tema do doutorado foi endometriose e sexualidade, motivo pelo qual eu tive esse oportuníssimo convite hoje para conversar com vocês. E essa história eu acho muito legal para a gente falar para as pacientes do porquê que a gente começou a ir por essa área e tudo, porque tem tudo a ver com elas. Então, isso que eu acho muito bacana. Endometriose sempre foi minha paixão, eu sempre tive uma curiosidade enorme a respeito da doença. E graças ao professor Maurício Abrão, que me abriu muitas portas logo no começo da carreira e tal, e assim, me despertou uma curiosidade científica grande com a doença. E aí eu sempre conto para as pacientes que essa curiosidade, na verdade, ela sempre batia junto com uma angústia, porque a nossa realidade aqui do HC acabava esbarrando nas eternas filas para que essas pacientes conseguissem os tratamentos, que chegassem à época da cirurgia, e o tratamento disponibilizado nunca era exatamente o que a gente estava imaginando, todo mundo sempre esperando a droga milagrosa que não chegava nunca, É. e a gente vendo essas pacientes sofrendo cada vez mais, com dores, com perda de qualidade de vida, com prejuízo nos relacionamentos, com tudo mais. E quando eu tive a oportunidade de começar a fazer o ambulatório de endometriose do HC, ali eu tive um contato muito próximo com essas pacientes e começou a me dar realmente muita angústia. O que eu podia fazer para que essas mulheres se sentissem um pouco melhor, ainda que tivessem que esperar um tempão pela cirurgia, ainda que a gente não tivesse a droga milagrosa que resolvesse todos os problemas e assim por diante. E nesse momento eu tive a oportunidade de conseguir começar uma outra área em paralelo, nunca abandonei a endometriose, continuo trabalhando muito com isso, adoro, mas que foi a possibilidade de fazer uma especialização também no HC de 2 anos em sexualidade humana, sob supervisão da professora Carmita Ábido, que é a pessoa que mais entende disso no Brasil. E, consequentemente, quando eu estava fazendo essa especialização em sexualidade, ela era muito ampla, tinha de tudo de sexualidade. E eu comecei a levar para as aulas, né, no HC e tal, o panorama das mulheres com endometriose, que curiosamente era muito pouco conhecido e compreendido mesmo pelo pessoal que fazia sexualidade. Eu falava, gente, vocês não têm noção, tem uma doença ginecológica que atormenta a vida das mulheres num grau que ninguém pode imaginar.
Ah, mas então é um câncer. Não, não é um câncer. Nossa, não sei. Então, quando eu comecei a apresentar os dois lados, a sexualidade para quem trabalhava com endometriose e a endometriose para o pessoal da sexualidade. E aí eu propus que a tese de conclusão desse curso de especialização de 2 anos, que era um TCC, na verdade, fosse justamente endometriose e sexualidade. E acabou fazendo muito sucesso. E, portanto, a gente começou aí nessa área e depois aqui estou. Pois é, então, somos dois apaixonados pela endometriose, né? É uma doença que realmente é tão enigmática que atrai a gente atrás de tentar entender melhor a doença, tentar melhorar a qualidade de vida das mulheres, né, Flávia? E o professor Exato. Maurício, assim como você, também me abriu as portas aí em São Paulo para fazer o doutorado com ele em endometriose. Foi aí que eu te conheci, na verdade, né? A gente se conheceu na faculdade aí do HC. Sim. É interessante que, por muito tempo, quando se falava em endometriose, não se falava em sexualidade, a gente falava em dor na relação e só, Exato. né? Quer dizer, os outros aspectos da doença relacionados à sexualidade praticamente não se falava. E até quando começaram a sair algumas coisas, foi quando você começou também a fazer o seu trabalho Sim. nesse sentido, porque envolve várias outras coisas, né? Então, eu queria que você colocasse para a gente como que foi o seu trabalho primeiro, o que foi, assim, resumidamente, e quais os aspectos da endometriose e como ela interfere com a sexualidade de uma forma mais ampla. Perfeito. Então, o que acontece? Em relação ao trabalho, com esse histórico que eu contei, eu tinha muita certeza de que se enquanto a pessoa estivesse esperando o tratamento, fosse ele da forma que acontecesse, a gente pudesse melhorar a qualidade de vida da paciente, a gente já estaria fazendo muito. E a Organização Mundial de Saúde já tinha colocado como um pilar de qualidade de vida uma boa vida sexual. Isso não é novidade, isso daí começou em 1983, então a OMS falou, olha, para uma pessoa ser considerada saudável, ela precisa também ter uma boa vida sexual. Então eu falei, bom, já estou fazendo especialização em sexualidade e lido com as pacientes com endometriose, vamos tentar associar uma coisa com a outra. E nesse momento que eu propus o trabalho do doutorado nesse tema, onde eu estudei mais de 1.000 pacientes do HC, metade com endometriose e outra metade que era um grupo controle sem endometriose, que tinham que ser muito semelhantes em termos de aspectos epidemiológicos, ou seja, renda familiar, habitação, número de filhos, ter ou não, ter problema com infertilidade ou não. Eu tive que encontrar grupos bem parecidos, onde a única diferença entre os grupos fosse ter ou não ter a endometriose. E quando a gente terminou esse estudo para avaliar como é que era a vida sexual das mulheres com endometriose, foi assim, notório que a paciente com endometriose, mesmo que ela tenha uma vida igualzinha a uma outra que não tem endometriose, essa mulher apresentava 3 vezes mais dificuldades para ter uma relação sexual satisfatória do que uma mulher que não tinha. Então, para a pessoa que está assistindo entender, então era mais ou menos assim, uma mulher tem endometriose e a outra tem mioma. As duas têm sangramento, as duas têm dor, as duas têm dificuldade para engravidar, porém, a qualidade de vida da mulher com endometriose era 3 vezes pior do que a mulher sem endometriose. Então, e por que de tudo isso? Né? Daí que veio a grande questão. Vamos tentar achar quais são os problemas envolvidos nesse tudo. Então, a gente sabe que a endometriose tem um monte de facetas. Então, primeiro tem a possibilidade de um prejuízo ou de uma distorção anatômica dentro da pelve por conta das aderências, da pouca mobilidade dos órgãos, que é importante, é um processo importante. Eu sempre explico aos pacientes, quando vai ter uma relação sexual, principalmente se for uma relação sexual heterossexual com penetração, o útero tem que ter um balanço adequado para moldar ali o ato sexual. Nas mulheres com endometriose, as aderências às vezes impedem que esse balanço aconteça. Então, só essa rigidez, essa aderência do útero lá na região intestinal já pode ser um grande fator de dor. O peritônio dessas pacientes, grande parte das vezes, é inflamado, pela inflamação crônica ali da pelve. E ficar tendo contato íntimo com uma região inflamada já dificulta também. Essas mulheres, grande parte das vezes, têm dificuldades para engravidar. E na dependência da face ou da faixa etária que essa mulher estiver, às vezes a gravidez passa a ser o grande objetivo da relação. E que, como a gravidez tem dificuldade para acontecer, o que pode acontecer? A relação passa a ter uma finalidade exclusivamente reprodutiva
e fica associada com frustração. Então, elas começam a ficar desanimadas para ter relação, que também era bastante significativo. As mulheres com dor, quem que quer ter uma atividade que dá dor? Repetidas vezes. Também não quer. Então, era mais um fator que a gente tinha de dificuldade. E não menos difícil do que isso são os tratamentos que a gente dispõe para a endometriose, porque os tratamentos clínicos, quando a gente faz a suspensão da menstruação, ou começa a entrar com um anticoncepcional, com altas doses de hormônio para tentar equilibrar, principalmente os progestógenos, né? Tudo mais, eles diminuem a libido, diminuem o desejo sexual e tudo. Consequentemente, não tinha nenhum fator que eu falasse, esse ajuda a vida sexual. Então não era de se espantar que a gente tivesse encontrado aquele resultado tão significativo. E aí, com base em tudo isso, a gente teve que começar a pensar em intervenções, né? O que fazer, então, para melhorar essa vida sexual dessas mulheres, que é o foco do que a gente continuou estudando agora e os trabalhos mais recentes para tentar ver aí saídas para tudo isso. Não adianta só a gente mostrar o panorama cinzento e não aparecer com uma solução para isso, né? Ou pelo menos tentar alguma coisa parecida. É verdade. Ô, Flávia, eu assim, por muito tempo a gente percebe nas consultas, a própria paciente ela tem uma certa dificuldade de estabelecer se ela tem uma disfunção sexual ou não. Ela relata muito a dor, ela começa a não ter relação, como você falou, por causa da dor, né, basicamente, mas ela muitas vezes não consegue medir o prazer ou a libido, enfim. São coisas que são avaliadas nesses estudos, né? Normalmente com questionários de sexualidade, qualidade de vida sexual, enfim. Como que foi isso? Você fez um questionário e essas mulheres, você percebe isso também? Quer dizer, elas não têm essa noção exata de que elas têm, além da dor, estão desenvolvendo mais outros problemas, inclusive para o lado conjugal, não é incomum, você sabe disso melhor do que eu, os parceiros começarem a questionar essa relação, se ela não está querendo ter relação, por que ela não está querendo ter relação, que é um outro problema muito grande, né? Sim. E aí, eu, por várias vezes, quando o parceiro não ia às consultas, eu pedia para levar, para poder explicar, porque ele não sabe o que é endometriose também. Sim, né? exatamente. E se a gente não explica, a situação conjugal vai ficando cada vez pior. Então, como que era a percepção das pacientes em relação a essas disfunções sexuais? Eu falo, Frederico, que na verdade no começo eu comecei a aprender muito com elas, antes de poder ensiná-las alguma coisa. Então eu chegava no ambulatório e aí as pacientes começavam a se aproximar, porque depois a gente está algumas vezes juntos, já virávamos assim muito próximas, até amigas, né? E aí sempre tinham uma, duas ou três que estavam extremamente tristes. E quando você entrava na conversa mais a fundo, tal, acabava esbarrando no relacionamento que estava indo por água abaixo. Meu marido me trocou, descobriu que eu não vou conseguir engravidar e arranjou outra, ou eu descobri uma traição, ou ele falou que eu não gosto mais dele. Então eram coisas assim. E que a gente começava a explicar para elas e justamente acontecia esse problema. Tipo, o marido raramente estava lá para ouvir a mesma explicação. Então eu virava um telefone sem fio. Eu explicava e falava, olha, você tem que chegar em casa e explicar tudo isso. Mas às vezes, infelizmente, já não tinha mais nem clima para ter esse tipo de conversa com o parceiro. Já estava um relacionamento mais prejudicado do que isso, né? Então, o que aconteceu nesse momento? Depois que eu comecei a perceber esse tipo de atitude e que eu comecei o estudo, então a gente aplicou um questionário de vida sexual, que é usado para uma série de questões, inclusive para as questões com endometriose. Junto com eles, um questionário de depressão e um outro de ansiedade. Porque a depressão e a ansiedade acompanham 80% dessas mulheres. Podem ser em graus leves, até um grau bem mais severo, mas a gente encontra muito. E ficou muito claro que se isso não fosse abordado adequadamente, não adiantava a gente ficar tratando de questão sexual, porque às vezes o problema era mais complicado do que exclusivamente não querer ter relação. Então, dessa maneira eu consegui aprender a olhar para a doença de um jeito um pouco diferente. Eu me aproximei muito do pessoal da psicologia, que eu achei muito legal. Então, a gente consegue traçar um painel, um perfil dessas pacientes, e elas acabaram conseguindo, às vezes através de conversas mesmo, quase uma psicoterapia, encontrar saídas para coisas que a medicina não estava oferecendo e que não teria possibilidade de oferecer tão cedo. Então, era um questionário simples.
aplicados, às vezes, normalmente, a 5, 6 pacientes ao mesmo tempo, isoladas dentro da sala. Eu falo que era o primeiro momento do isolamento social. Tinha que ter pelo menos 1,5 m entre cada uma. Justamente era a metodologia do estudo para que não houvesse influência nas respostas, né? Mas estávamos lá e tal, para explicar as dúvidas do questionário e tudo isso. E depois disso, foram 3 anos de aplicação desses questionários. Eu consegui somar mais de 1.000 pacientes, que foi o que a gente acabou usando lá na publicação e tal. Então, assim, eu acho que a noção que eu tive do universo dessas pacientes, com essas conversas todas, porque muitas respondiam o questionário e depois falavam, doutora, mas depois você vai me contar o que aconteceu com esse estudo, né? O que deu isso, né? Falava, não, claro, isso aí não vai ficar só para a revista científica, isso aí vai ter que trazer para vocês também. Então, a gente teve a possibilidade de entender o universo dificílimo que acontece por trás das cortinas do que a gente vê que acabam sendo os exames, o exame físico, a consulta lá semestral ou anual que essa paciente faça para que a gente possa fazer o tratamento. Então, foi bastante legal. Eu acho que essa experiência, na verdade, agora, ela está sendo bastante implementada em vários serviços, não só do Brasil, mas principalmente do mundo inteiro, porque a gente já tem olhado a paciente com endometriose como uma situação muito mais do que simplesmente dar um remédio ou propor uma cirurgia. Acho que todos nós que somos especialistas sabemos disso. Mas, curiosamente, há 10 anos atrás não acontecia isso. Era dar remédio e fazer exame. Era isso que a gente fazia mesmo. Exato. E a gente vê que quando a gente analisa os relatórios de qualidade de vida, os questionários, e olha para as mulheres com endometriose, a gente vê que elas são afetadas em todos os pontos de um questionário de qualidade de vida, né? Quer dizer, todos. É o trabalho, é o lazer, é a vida conjugal, é a autoestima, é sexualidade, família, porque muitas não conseguem ter filhos. E aí, realmente, se a gente não trata da paciente de uma forma mais global e tratar só a dor ou só a endometriose, nós não vamos conseguir tratar essas mulheres, né? Isso é um ponto muito importante. Usar hormônio, quer dizer, nós usamos hormônio para endometriose desde quando começou o anticoncepcional, na década de 50, e nunca resolveu a endometriose, né? Melhora a dor, melhora, mas não resolve, né? A gente acaba ficando com vários problemas, porque muitas querem engravidar, não podem usar anticoncepcional, vão continuar tentando engravidar. Outras, quando usam, muitas têm efeitos colaterais, não conseguem manter o uso do anticoncepcional. E essas que já têm disfunção sexual, como você falou, os contraceptivos podem piorar ainda mais essa questão da sexualidade, com libido, com modificações vaginais, enfim. Então, é uma questão... Não, e para complementar aquela resposta que você me perguntou, e aí como que eu fiquei sabendo se elas tinham outros problemas que não fosse só a dor, né? Então, aí o que acontece? Então, eu tinha 2 grupos lá de pessoas que tinham, teoricamente, pela escala de dor que a gente aplica, elas tinham uma dor semelhante. Então, de nível de dor. Claro que dor é uma experiência individual, mas pareciam ser semelhantes. E a gente percebeu que o problema maior eram todos esses outros fatores que vinham junto com a dor. Então, a dor em si, claro, já era uma experiência super desagradável. Mas se houvesse ainda esperança, sensação de que na próxima podia ser melhor, que o parceiro se tornasse cada vez mais presente e participativo, preocupado em encontrar outras formas de dar prazer para essa paciente, essas mulheres poderiam ir muito melhor. Mas, infelizmente, isso acontecia numa minoria. Então, ficou muito claro que a dor na relação era um problema, mas não era só ele. E, por outro lado, a gente tinha as pacientes, que esse era um grupo extremamente rico, na minha opinião, em relação à informação, que tinham sido submetidas à cirurgia e já tinham resolvido o problema da dor. Então, eu tinha uma dor terrível, eu fui operada, e como é que tá essa sua dor agora? Não, agora eu tenho muito pouca ou quase não tenho dor. E como é que tá a relação sexual? Péssima. Não tinham restaurado, não tinham conseguido resolver o problema da dor. Na verdade, desculpa, do desconforto, da disfunção na relação. Porque nessas alturas a pessoa já tinha desaprendido praticamente a ter relação, ou já tinha um problema de dor na musculatura do assoalho pélvico, que as fisioterapeutas tinham que intervir bastante, já tinham problemas com outros medicamentos, a depressão ou a ansiedade já tinham se acentuado, quer dizer, muita coisa tinha sido perdida. E por conta de tudo isso, que eu acho bacana para vocês entenderem, que a gente acabou levantando uma bandeira que é muito legal e que eu acho que tem tido um espaço legal, que é justamente assim,
Me perguntaram muitas vezes isso, depois daquela época do estudo e tal. Aí, quando então que é o momento para a gente começar a ver a parte sexual das pacientes com endometriose? Por quê? Porque antigamente tinha o conceito que você tinha que fazer todo o tratamento clínico, quando ele não dava certo, você fazia o tratamento cirúrgico, e quando não dava mais nada certo, você falava, bom, então vamos tentar qualquer coisa, vai para acupuntura, vê a parte sexual, quer dizer, era o fim da linha, era a última opção. E hoje em dia, a gente fala que não. Para não ter justamente o acúmulo desse monte de problemas lá na frente, a abordagem da sexualidade na mulher com endometriose já tem que ser feita desde o começo. Então, assim, a gente recebe essa paciente enquanto a gente está pensando no tratamento clínico, qual remédio ela vai tomar, ou se ela vai ou não ser submetida a uma cirurgia, etc e tal, a gente já tem que entender como é que está a vida sexual dela, se a endometriose é responsável pelos prejuízos que ela está tendo agora ou não, ou se ela sempre teve dificuldades, lembrando que 40% das mulheres com ou sem endometriose tem disfunção sexual durante a vida, pelo menos em algum momento. Então, às vezes, a pessoa também coloca tudo sob o guarda-chuva da endometriose, mas você vai descobrir que nunca teve uma vida sexual satisfatória. Outros problemas estiveram presentes. Exatamente. E aí, Flávia, quando a gente está na consulta, para esclarecer isso para todo mundo que está ouvindo, o que é importante a mulher que tem endometriose, ou enfim, outra que não tenha mesmo, o que é importante ela observar na questão da sexualidade dela, que pode ser levantado como ponto de disfunção sexual? Porque muitas vezes elas não têm essa profundidade de conhecimento para perceber, às vezes, as coisas. O que elas têm que trazer e pensar e refletir para levar para a consulta? Sim, primeira coisa é, de fato, a pergunta bem básica que hoje todos os ginecologistas ainda fazem. Você tem dor na relação sexual? Isso é importante, porque não é normal ter dor na relação sexual. Mesmo que ela saiba, eu tenho dor porque eu tenho endometriose. Tudo bem, ou porque eu tenho outra causa, mas precisa resolver essa questão da dor, dentro do que a gente puder oferecer para ela de resolução. Segunda questão é se ela percebeu que houve uma mudança ou algum prejuízo na função sexual nos últimos 6 meses. Isso é muito importante. Esse critério de 6 meses acaba sendo super importante porque não é uma vez que você teve dor na relação sexual ou tenho dor de vez em quando que já é um problema. Não, todo mundo pode ter dor uma vez porque não estava muito bem por outra questão, porque ou uma vez não foi legal, tudo bem. Mas quando isso começa a ser repetido e segundo os critérios atuais, mais do que 6 meses de duração, ou mais do que 3/4 ou 75% das vezes em que você tenta ter relação sexual, alguma coisa dessa, já está caracterizado um problema. Aí vem a questão, quais são os problemas mais comuns sexuais que a gente encontra nas pacientes com endometriose? Então, o primeiro problema é a falta de vontade de ter relação, diminuição do desejo sexual. Isso é a queixa mais frequente em todas as mulheres que têm algum grau de disfunção sexual, não só na endometriose. Tem mulher que não tem problema de saúde nenhum e que manifesta falta de vontade de ter relação sexual. E aí tem uma montanha de aspectos que precisam ser vistos. A segunda causa de disfunção é a dor na relação sexual. Então, a disfunção da dor já é caracterizada como uma disfunção. A terceira é a dificuldade em obter orgasmo, porque às vezes esse orgasmo começa a ficar muito dificultado pela presença da dor, pela falta do desejo ou pelo ressecamento vaginal induzido pelas medicações e assim por diante. A quarta causa é a disfunção sexual induzida por medicamentos. Então, às vezes, ela está tomando medicamentos para outras coisas, ou até analgésicos, anti-inflamatórios, que ela precisa para controlar a dor. Ela não tem mais dor, mas também ela tem disfunção sexual. Então, a gente tem que saber tudo isso. Então, o que ela precisa prestar atenção? Bom, como é que eu estava há 6 meses atrás? Estava bem ou não estava bem, assim por diante. Como é que eu estou agora? E se perceber que teve algum problema, uma mudança importante e tal, isso precisa ser levado para consulta. O que a gente tem de grande dificuldade, Frederico, é que ainda tem poucos ginecologistas que perguntam e querem ouvir. Perguntar? Perguntam. A gente sabe que perguntam. Mas quantos estão, de fato, disponíveis para escutar a resposta? E, às vezes, a paciente fica até constrangida. Ela fala assim, você vai me desculpar, mas é porque eu tenho que contar uma história. E vai vir uma história mesmo, porque é uma história de vida sexual. Então, assim, sim, a gente tem que estar lá para ouvir. Então, isso é um desafio. Mas tudo bem. Então, a paciente tem que perceber se houve essa mudança, ela precisa perceber como ela está se sentindo do ponto de vista de depressão e de ansiedade. É difícil de avaliar. Agora na pandemia, quem não está deprimido e um pouco ansioso? Todo mundo está.
mas tem que ser uma depressão e ansiedade patológicas, ou seja, que a gente percebe num questionário, existem muitos específicos para isso, que está tendo algum tipo de problema relacionado à sexualidade, ou só a depressão, sintomas de ansiedade mais pronunciados e assim por diante. Além disso, essa paciente vai ser submetida ao exame físico, que a gente sabe, grande parte das vezes vai estar lá no ginecologista e vai ser submetida ao exame físico. O ginecologista pode fazer o exame físico de uma série de maneiras. A gente conhece quilos de pessoas que fazem... Tem gente que nem faz o exame físico, o que é uma tristeza, que a gente sabe, infelizmente, né? Na parte que faz o exame físico, tem gente que só faz para colher o Papa Nicolau, que também não vai trazer nenhuma informação para essa paciente, e tem aqueles que vão fazer um toque ginecológico, que a gente sabe que é incômodo para essa paciente, mas que é importante. E que nesse toque ginecológico vão ter muitas informações, não só de como está a doença, como a gente trabalha, nosso dia a dia é esse, mas também como é que está a vagina, a musculatura do assoalho pélvico, aonde estão os pontos de dor e o que a gente vai poder fazer para ajudar essa paciente. Então isso é super importante, elas terem esse acesso e levar isso para consulta, dependendo da situação, falar, olha, mudou o meu tipo de dor, na relação agora eu tenho uma dor diferente e tentar mimetizar isso ou ver se ela consegue de alguma maneira fazer com que o ponto de dor ou os pontos de dor sejam mapeados na consulta. Isso também acaba sendo muito importante. E, além de tudo isso, caso ela tenha percebido que foi algum tipo de tratamento que foi implementado que acabou mudando um pouco a questão sexual, ela não vai ter certeza. Será que eu piorei porque eu ia piorar? Será que eu piorei por causa do remédio? Mas isso tem que ser lembrado, tem que ser levado em consideração. Olha, doutora, depois que eu comecei a tomar esse remédio ou aplicar essa injeção, sei lá, eu percebi que a minha lubrificação piorou muito, que eu não tenho mais vontade, assim por diante, para discutir as opções terapêuticas. Então, na verdade, essa conversa sobre a sexualidade, ela vai começar desde o momento em que ela tem a queixa, até o tipo de tratamento que ela está sendo submetida. Você tocou num ponto muito, muito importante, que é essa questão do exame físico, né? É impressionante como o toque vaginal, eu falo para os alunos, para os residentes, né, em geral, que o toque não é só para saber se a paciente, se a mulher tem colo de útero ou não, a gente precisa tocar tudo, parede vaginal, tentar achar o problema, né? Ou não só para colher Papa Nicolau. Infelizmente, esse é um dos problemas que nós temos para o diagnóstico, que nós sabemos que demora muito, né? O tempo entre o início dos sintomas do diagnóstico é muito longo. Um dos motivos, provavelmente, é que as consultas, a cólica menstrual não é levada ainda até hoje em consideração, como podendo ser o sintoma de uma doença, né? Ainda é considerado por muitos como um evento comum, que teoricamente Sim. a mulher tem que passar mesmo por isso, faz parte da vida, quando engravidar vai melhorar essa dor, não sei de onde vem isso, mas enfim, tem essa história. Aquele mito antigo, né, que as avós falavam, quando casar passa. A gente não quer mais ouvir isso, né? Não passa, né? Pior, eu não, acho. Né? Não passa. E a gente sabe que o estudo do Maurício, do professor Maurício, mostrou que no toque vaginal a gente consegue fazer diagnóstico de endometriose profunda em 60% das vezes, praticamente. Só com o exame Sim. físico no consultório, quer dizer, é uma acurácia muito boa para um exame tão simples, né? Exato. E a paciente sente na hora, né, Frederico? Na hora que a gente coloca, é aí mesmo que dói. Sim. Ela avisa, ela fala assim, eu tô com endometriose, né? Ela avisa para você, eu tô com endometriose aí. Exato. Então, assim, para falar para as pessoas que estão acompanhando, que se for ginecologista, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer o exame completo, né? Mama, exame físico, toque vaginal é muito importante. Eu fiz examinar uma paciente recentemente, que faz preventivo há 5, 6 anos, eu sempre aviso, olha, eu vou fazer o exame de toque agora e tal. O que é isso, doutor? Eu nunca fiz exame de toque. Quer dizer, 5, 6 anos... E aí você toca, tem uma lesão de endometriose que está lá grande, 3, 4, 5 anos crescendo e ninguém vê. Então é muito importante que todo mundo que vá ao ginecologista peça que faça o exame de toque, né? É importante, tem que ser feito, né? Eu já ouvi, Frederico, cada história... Umas histórias absurdas. Não, o doutor ou a doutora não queria fazer esse exame em mim porque não queria me machucar. Eu falava, gente, Ai, que a gente loucura. precisa... Então, é assim,
Ninguém vai machucar ninguém se for uma coisa cuidadosa, bem feita. Claro, dói um pouquinho, dói, é normal. A gente sabe que deve ter muita gente com endometriose ouvindo. Ai, mas é horrível, porque depois que eu faço o exame de toque eu fico com cólica. Mas é justamente esse exame de toque que vai nos nortear para que tipo de tratamento a gente vai fazer. Então precisa ser feito e ser feito com cuidado. Então a gente tem todo um treinamento para isso. Eu lembro que no meu R3, no terceiro ano da residência, quando a gente passava no ambulatório com o professor Maurício, ele pegava a gente na mão e falava, vem aqui que eu vou te reensinar a tocar, porque a paciente com endometriose é diferente. É de outro jeito que a gente toca essa mulher. Então isso é muito legal da gente saber. E aí, bom, essa questão da dor, da dispareunia, dispareunia, para quem não sabe, é dor na relação sexual. Dispareunia profunda é quando a dor é no fundo da vagina, ali no colo do útero, e a paciente sente ela na pelve, né? Quando a paciente chega com esse sintoma de dor, de dispareunia, será que vai ser feito o diagnóstico de endometriose? É um dos problemas. Muitas vezes o colega não examina, não faz toque, não vai saber, né? Sim. E quando ela já tem um diagnóstico de endometriose, fica mais fácil, todo mundo já olha com um olhar um pouco diferente. Muitas vezes ela já vai no especialista para ser acompanhada, né? Como que você faz, então, tendo todo o histórico da paciente, você já faz o diagnóstico de uma disfunção sexual, enfim. Você investiga mais o que? Além do exame físico e da história, da anamnese, o que você costuma pedir para complementar o diagnóstico dessa paciente, da endometriose e do ponto de vista de sexualidade? Então, aí a gente vai ter que fazer, então, aqueles critérios para ver se tem uma disfunção sexual associada. Já asseguro que, enorme maioria das vezes, tem uma disfunção associada. Aí nós vamos começar a fazer o rol do tratamento, ou na verdade, do fluxograma de como conduzir uma mulher com disfunção sexual na endometriose. Então, primeiro momento, vai ser revisto o tipo de endometriose e a localização dessa endometriose da paciente. Então, tem que ser um tratamento conjunto. Por isso que é legal quando a gente sabe do que a gente está falando. Porque senão fica complicado. Às vezes a gente vê pessoas que não têm ideia nem do que seja endometriose. Não sabe o que é endometriose superficial e profunda, quer dizer. Então, vamos lá. Tem uma endometriose, onde está essa endometriose? Tentar mostrar para a paciente, daí eu volto praticamente para o Atlas da Anatomia. Olha, a sua lesão está aqui. Você tem ideia de onde que acontece a relação sexual? Ah, na vagina, tá bom. Mas desse Atlas aqui, o que é a vagina? Muitas se surpreendem quando vem a proximidade com a região do reto sigmoide. Ah, então é por isso que dói. Então, primeiro a gente precisa explicar. Explicar o que está acontecendo, qual a causa da dor, o que exatamente está havendo ali dentro e tal. Eu explico um pouquinho do histórico da doença mesmo, fisiopatologia. A gente precisa explicar, porque a pessoa tem direito de entender o que está acontecendo lá dentro. Então, isso já dá um alívio muito grande. Quando estamos frente a uma disfunção sexual, a gente tem que lembrar que existe um casal envolvido em grande parte das vezes. E como você bem falou, às vezes a gente tem um problema maior, Frederico, quando o parceiro não tem um entendimento do que está acontecendo. E se esbarra em, isso é frescura, ou isso é chatice, ou ela não gosta mais de mim e arranjou essa desculpa. Então, assim, é comum, e não, independente da classe social, a gente sabe disso. Então, se houver espaço, esse parceiro precisa participar. Mas, às vezes, o resgate desse parceiro para este ambiente é difícil, porque o relacionamento já não está legal, e a paciente nem sabe se quer o parceiro por perto. Então, eu respeito muito esse momento e falo, olha, você gostaria? Tem algumas que falam, nossa, seria muito importante. Tem outras que falam, não, eu prefiro eu ter o meu momento agora, porque eu estou precisando me cuidar. Muito bom, a gente vai fazer exatamente assim. Ver quem é que tem espaço para trazer parceiro, quem não vai trazer parceiro para consulta e assim por diante. Se houver a aquisição do parceiro nesse ambiente, a gente pode começar a fazer uma educação sexual do casal. O que é isso? Mas a paciente ainda nem tratou a endometriose direito, não tem problema. Mas ela está precisando de um apoio e ela vai precisar aprender outras técnicas de conseguir ter uma satisfação sexual sem especificamente ficar lá morrendo de dor. Então, isso tem que ser ensinado para o casal. E a gente pode fazer, ou o ginecologista fazer, ou tem terapeutas sexuais especializados que fazem, ou muitos fisioterapeutas de assoalho pélvico também fazem. Porque é uma abordagem multiprofissional, não tem terreno específico de cada um. Mas tem que ser alguém que entenda mais ou menos o que está acontecendo. Então, a gente mostra no molde, a gente explica e tudo mais. E aí, quando começa a ter uma abordagem específica dessa questão da sexualidade, então a paciente já entendendo o que está acontecendo lá dentro, ela
ela começa a virar nossa aliada no tratamento. E é muito legal a gente ver esse progresso, porque a paciente fala, não, eu estou entendendo que enquanto eu não tomar um remédio melhor, ou enquanto eu não fizer essa cirurgia, por exemplo, retirar esse nódulo de endometriose, vai ser muito difícil eu não ter dor na relação. Mas eu não quero perder esse tempo, ou ter um prejuízo maior e tal. Então eu começo a encarar possibilidades de outras formas de relacionamento que não sejam exclusivamente a relação com penetração que causava dor. E o casal começa a avançar num mundo que é muito bacana, que a gente vê que grande parte das vezes, quando a gente tem sucesso, existe uma aproximação conjugal muito grande. Eles viram parceiros frente a um inimigo comum, porque acaba sendo um inimigo comum. A endometriose não vai ajudar ali, né? Então é mais ou menos isso. O parceiro sexual raramente teve oportunidade de conversar aspectos de sexualidade com qualquer profissional. Então, você também tem que estar aberta a conversar com ele, perguntar e respeitar, claro, o espaço, se a pessoa tem disponibilidade ou não para conversar algumas coisas, e poder eventualmente encaminhar. É muito difícil que você vire como ginecologista, do mesmo jeito que eu também não faço, terapeuta sexual de casal. Não é isso que a gente quer saber fazer as orientações adequadas. E aí você vai traçar um panorama de tratamento multiprofissional que vai envolver psicólogos, porque sempre tem questões psicológicas envolvidas, desde leves até mais profundas. A gente vai envolver o terapeuta sexual, que vai ensinar essas técnicas. O que é um terapeuta sexual? Não é ninguém que vai ficar dando aula de Kama Sutra ou pornografia, mas é alguém que vai explicar para o casal possibilidades que estejam de acordo com a cultura, com os mitos, com as crenças, com a religião daquele casal e que possam, de fato, aproximar esse casal. Então, é muito bacana de ver a ação desses profissionais. A gente vai ter a oportunidade de encaminhar essa paciente para a fisioterapia do assoalho pélvico, para relaxar aquela musculatura e para que ela consiga ter uma experiência de menos dor ou ausência de dor. E às vezes a gente consegue, porque também não são poucas as pacientes que a gente acha que a dor maior está ali no foco da endometriose e que depois que tem uma boa abordagem de fisioterapia de assoalho pélvico e relaxam a pelve e passam a ter relação sem dor, sem que a gente tenha tirado aquele foco da endometriose, aí você percebe que não era a endometriose que estava dando aquela dor. Que aquela dor ela era refratária, porque ela teve dor da endometriose, contraiu a pelve de uma tal maneira que depois os pontos de dor miofacial na pelve é que passaram de fato a ser responsáveis pelo desconforto todo que a paciente estava sentindo. E existe a educação sexual do casal, que é muito bacana da gente fazer. São mais ou menos 5 aulas, isso aí pode ser dado em grupo, individual, como o pessoal precisar. Que é justamente anatomia, fisiologia, resposta sexual, como é que funciona a resposta sexual, o que a gente de fato espera, porque se a pessoa está se apoiando nos critérios de mídia e televisão, que vai ser eu sou infeliz sexualmente porque eu não tenho aquelas relações que eu vejo no filme, vai ser uma frustração eterna. A gente sabe que a vida real não é assim. Então, quais são as expectativas de verdade? O que a gente pode fazer para oferecer para melhor? E assim, os resultados acabam sendo bastante satisfatórios. Eu achei isso interessante, porque, na verdade, pouquíssimas pacientes têm acesso a esse tipo de abordagem, né, Flávio? Sim. No nosso dia a dia, a gente sabe que poucos colegas trabalham com essa parte mais específica de sexualidade, de abordagem e de toda essa questão que você já colocou aí, de consultas, de treinamento, de explicações, enfim. E esse talvez seja um ponto que quem trabalha com endometriose ou deve aprender ou deve encaminhar para alguém para cuidar dessa parte, né? Sim. Porque o que a gente percebe é que a maioria das equipes tem alguém que opere muito bem e tem alguém que faça o tratamento clínico e aí talvez tenha um psicólogo, psiquiatra, enfim, outras coisas. Mas eu não enxergo, não vejo muito isso no dia a dia, essa preocupação específica com a sexualidade de uma forma mais abrangente. Eu acho que isso acaba levando a esse tipo de problema que você falou. Quer dizer, você opera e continua do mesmo jeito, né? Quer dizer, o problema não estava no nódulo, já está em outras questões relacionadas à sexualidade do casal, né? Às vezes as pacientes, assim, para a gente ter uma ideia, qual que é o tripé da dor da endometriose? É dor pélvica crônica, cólica menstrual e dor na relação sexual. Se você não olhar a dor na relação sexual, 1/3 das causas de dor a gente não está olhando. Começa por aí. E na sequência, essas pacientes, como você acabou de falar,
podem permanecer com a dor, mesmo tendo feito o tratamento clínico e ou cirúrgico, e aí vem a frustração, porque a gente sabe que essas mulheres, grande parte das vezes, estão apostando todas as suas esperanças na cirurgia. Ai, olha, eu tô, assim, marcou, começa a fazer contagem regressiva, minha vida vai mudar. Agora, você imagina o que é, depois de 2, 3 meses da cirurgia, naquela hora que fala, bom, agora vai estar tudo bem. Aí você chega lá e descobre que não está tudo bem. E a sua chance já foi queimada, já passou, não vai fazer outra cirurgia para resolver isso. Então, assim, aí a gente vai lidar com uma mulher que, além de tudo, ainda vai ter uma frustração importante. Então, é importantíssimo a gente abordar essa parte. Eu acho que esse critério... Antes de operar, né? Eu acho que se abordar e cuidar disso tudo antes de ir para a cirurgia, porque pode ser que ela tenha que ir para a cirurgia mesmo, por vários motivos que a gente sabe. Claramente. Pela infertilidade ou pela gravidade da lesão, enfim. Mas se isso é tratado antes da cirurgia, né? Assim, a gente já vai com outra expectativa, né? Exato. Para esse tratamento. A gente tem, na verdade, quando você tem um espaço para discutir antes da cirurgia, você já coloca, é como se você mapeasse também essa questão sexual da paciente. Olha, vamos ver, você está desse jeito, entenda, você já teve X problemas durante a vida, nós estamos partindo disso. Então, se houver uma melhora, que a gente consiga ver mais ou menos uns 3 meses depois da cirurgia, já dá para ter alguma ideia do quanto, por exemplo, uma cirurgia foi eficaz, a gente vai se basear nesse pré. Não tem tantas coisas a gente faz antes e depois. Os cirurgiões plásticos não fazem antes e depois para tudo. A gente tem que fazer também. Antes e depois, assim, olha, mas ainda não tá ótimo. Não tá ótimo, mas você saiu de uma nota 3 e foi para uma nota 7. Já melhorou bastante. O resto a gente vai adquirindo com o tempo. Pode ser que não chegue a 10 nunca, mas se precisar de 3 para 7, para hoje já melhorou bastante, né? Exatamente. Bom, além de tudo isso que você falou do tratamento, da abordagem multidisciplinar e tal, como que você lida com a questão hormonal, então, e cirurgia, principalmente a hormonal, o efeito do hormônio sobre o sucesso do tratamento em si, e os efeitos colaterais? Porque que ele pode ajudar muito, mas às vezes pode atrapalhar muito. Alguém colocou aqui nas perguntas que começou a usar o Genogest, melhorou muito a dor, mas a libido acabou. Então... Fica aí um dilema. Isso, na verdade, a gente tem com frequência esse tipo de queixa. Então, na verdade, o primeiro foco, claro, a gente tem que entender. A endometriose é uma doença chata e que tem um monte de efeitos nocivos sobre a saúde, inclusive a dor. E ninguém consegue viver com uma dor crônica, severa, importante por muito tempo. Então, o nosso foco não pode mudar. A gente continua sendo médicos que especializamos em endometriose e queremos tratar da melhor forma possível a dor da paciente. Então, esse tem que ser o primeiro objetivo. Porém, a gente tem muitos jeitos de tratar essa dor. Então, eu não preciso escolher uma medicação para sempre que a pessoa ficou com a libido zerada e que eu falo, paciência, mas você está bem da sua dor, fica assim mesmo. Não. Então, a gente vai testar uma medicação que vai mexer com o eixo da endometriose, por exemplo, o Genogest, como você acabou de falar. A gente sabe que tem muitas pessoas que respondem muito bem a essa medicação e que ficam sem a dor. Mas aí ficou com diminuição de desejo absoluto. Então aí vamos olhar essa questão do desejo. A questão do desejo, para a gente ter uma ideia, só 20% do desejo sexual é relacionado à parte hormonal. Em todas as mulheres, isso já foi muito caracterizado. Então eu posso dosar testosterona, eu posso ficar dosando estradiol que vai estar baixo, a gente sabe disso. Eu posso ver que a progesterona está altíssima. Tudo isso pode acontecer, mas quanto é que isso vai ser a causa das disfunções sexuais de uma mulher? 20%. Porque se eu conseguir resolver os outros aspectos de relacionamento, de educação sexual, de entendimento e tudo mais, eu vou conseguir ter uma melhora significativa. Aí, por exemplo, grande parte dessas mulheres que usam Genogest tem um grande problema de ressecamento vaginal. Então, pouca lubrificação. Falar, eu não tenho vontade porque não adianta, porque eu até tinha vontade até um tempo atrás. Aí agora começa a ter relação, incomoda, tá seco, raspa, dói e tudo mais. Então a gente tem obrigação de conhecer lubrificantes e, na verdade, os hidratantes vaginais. Tenho que saber orientar isso para a paciente. Então não é correto você deixar a paciente com secura vaginal com 30 anos de idade e não olhar para isso. Então a gente precisa saber. É totalmente diferente hidratante e lubrificante. E tem pouquíssimos ginecologistas que entendem um pouco de cada um deles. Então, lembrando para quem estiver nos assistindo, o hidratante vaginal é que nem hidratante do rosto.
A gente passa quase todo dia. Por quê? Porque aquela mucosa da vagina está sendo sujeita a uma ação hormonal que não é boa para ela, está diminuindo o estrogênio. A vantagem é melhorar o foco e a dor da endometriose e a desvantagem é ressecar a vagina. Mas eu só tenho isso para oferecer? Não, eu ofereço um hidratante vaginal que vai tentar melhorar um pouco essa questão. E na relação sexual, essa mulher pode fazer uso de um lubrificante. Tem um monte de lubrificantes bons no mercado, tem aqueles até mais antigos à base de água, que era na era do KY, a gente pode falar, porque era quase só ele no mercado. E hoje em dia tem outros muito mais modernos, à base de silicone, com moléculas muito mais interessantes, importados, nacionais. Então, que podem ser utilizados e o casal tem que saber fazer uso disso. A terceira questão que eu acho é que a gente sempre indique fisioterapia do assoalho pélvico, porque aumenta e melhora a vascularização da região genital. Então, a mulher que tem uma sensação genital agradável, por mais que não tenha vontade, que a libido tenha ido para o pé, e a mulher é responsiva ao estímulo sexual, o negócio vai. É o que eu falo, eu não tenho a pretensão com uma paciente com endometriose grave que ela saia de uma vontade 0 e vá parar no 10 com o tratamento. Não vai acontecer isso, ele vai melhorando aos poucos. Mas se eu conseguir que essa mulher comece a perceber as sensações genitais de novo, porque na mulher com endometriose, normalmente as sensações genitais que ela tem são todas ligadas a coisas ruins. A pelve é um lugar que dói, não tem nada de bom acontecendo lá. Mas, de repente, a fisioterapia melhorando a vascularização pélvica e relaxando a musculatura, ela pode começar a perceber de novo os estímulos sexuais adequados e a resposta genital. E isso acaba sendo um piloto lá para começar um ato sexual mais prazeroso, importante. E eu não posso deixar de falar, na véspera do Dia dos Namorados, eu espero que a gente tenha alguns parceiros de nossas pacientes aqui participando. Sim. A importância dos estímulos sexuais adequados para qualquer mulher, mas para as mulheres com endometriose mais ainda, porque precisam ser estímulos que a mulher aceite como prazerosos. Como essa pelve vive doendo, então tem muitas coisas que no cérebro acabam trazendo sensações desagradáveis. E a mulher tem que ter o espaço para mapear isso, então ela tem que se conhecer, ela tem que saber o que lhe dá prazer e o que lhe dá desconforto, porque ninguém adivinha o do outro. Então, numa relação saudável entre dois parceiros, ela tem que ter espaço para conversar com esse parceiro e falar, olha, num dia normal, a gente não recomenda que isso seja na hora de ter relação, ó, pera um pouquinho que eu tenho que te falar uma lição de casa, não é assim. Mas num momento tranquilo, que ela sente e fala assim, olha, eu preciso te falar que tem algumas coisas que eu gosto, A, B, C, D, e tem outras que eu não gosto, que são a X, Y e Z, e que se eu sinto essas coisas no momento da relação, meu cérebro já entende como uma coisa negativa e acaba a minha vontade. É um gatilho, né? É um gatilho. Exatamente. Então a gente precisa que a pessoa saiba disso. E, infelizmente, muito poucas mulheres sabem disso, ou sabem o que realmente lhes traz prazer ou o que lhes traz desconforto. Então, a primeira lição de casa que as mulheres têm que ter com endometriose é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento começa com a própria pessoa, passa pelo ginecologista, quando ele consegue mapear na pelve e explicar tudo isso que a gente comentou, vai para o terapeuta sexual, o fisioterapeuta do assoalho pélvico ajuda muito e, fundamentalmente, a pessoa tem que estar com a cabeça aberta para falar, olha, é uma das 3 causas de dor que eu tenho. Eu preciso resolver isso. Então, aí a gente consegue, às vezes, ter um avanço super importante. E entendam, a gente não está falando de nenhum tratamento caríssimo, nenhum tratamento que só tem no exterior, porque às vezes você fala assim, é uma coisa maravilhosa, mas só tem lá no fundo da Rússia. Não, é uma coisa normal, que dá para conseguir aqui, que tem um monte de gente que já está fazendo especialização nessa área. Então, a gente precisa dar esperança para essas pacientes e elas conseguem melhorar de verdade. Isso. Outra coisa muito interessante, Flávia, que a gente vai um pouco para a questão da infertilidade, né? Que tem também vários estudos mostrando que a própria infertilidade, independente de ter endometriose ou não, interfere muito com a sexualidade do casal, né? Sim, porque aquela necessidade primeiro, aquela ansiedade de que vão ter uma relação para engravidar, não é uma relação para ter prazer, para ser prazerosa, é a obrigação de engravidar. E depois vem aquele peso todo, aquela culpa de um do outro, de quem é o culpado, enfim.
E a mulher carrega isso também, a que tem endometriose, Super. além de tudo, carrega muito esse peso, né? E eu falo muito isso para elas, uma das coisas que eu falo muito na consulta é tire esse peso das suas costas. Você não precisa Correto. carregar o peso do mundo nas suas costas. Você tem um problema de saúde que te dá dor, que te dá alteração sexual, que te dá infertilidade, mas você não é o culpada disso. Você vai tratar, vai se Claro. cuidar, vai tomar conta, e não precisa ficar carregando as críticas de todo mundo, né? É impressionante Não. como a mulher com endometriose sofre de todos os tipos de preconceitos, e até no trabalho, né? São Sim, criticados ninguém porque... tem endometriose porque quer, né? Então, Exatamente, exatamente. E aí acaba criando um problema gigantesco em torno dela. Bom, voltando para a questão da infertilidade, quer dizer, coito programado, por exemplo, é muito difícil isso, né? Assim, para um casal marcar uma hora, a gente faz um tratamento, chama coito programado. Para quem não sabe, você induz a ovulação e pede para o casal ter relação sexual tal dia e tal hora. Eu fico imaginando isso dentro da sexualidade de um casal, o estrago que isso pode trazer, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para isso todo é, mundo entender a dificuldade que é. isso daí eram aquelas questões engraçadas que a gente via em filme de antigamente, né? Que a mulher telefonava pro marido, é agora, venha correndo, volte para casa, Exato. né? Então, mas enfim, quando o foco vira infertilidade, ou na verdade a tentativa desesperada em busca da gestação, normalmente em qualquer casal, seja a infertilidade da causa que for, isso já gera um estresse na sexualidade, porque perde a espontaneidade. Você não tem mais direito de não querer hoje, nem o parceiro, nem a parceira. Tem que querer porque é a hora, porque é ali que está acontecendo e a nossa chance é agora, senão não vai acontecer nunca mais. Então isso já vai dando um estresse danado nos casais. Isso não tem muito jeito. Nas pacientes com endometriose, de fato, a gente sabe que muitas vão ter questão com infertilidade, principalmente na endometriose profunda, 50% está relacionado com infertilidade em algum grau, e elas vão precisar de alguma ajuda. E às vezes a ajuda pode passar por uma reprodução de baixa complexidade. A gente sabe que os efeitos não são os mesmos que uma alta complexidade, mas para algumas pode ser ajuda. E aí, como é que você faz? Para falar, eu detesto, eu sofro pra caramba, mas é o que eu mais quero engravidar, então eu vou passar por isso mesmo. Então, a gente sabe que as mulheres têm, assim, uma capacidade de adaptação que é espantosa. Muito. E elas passam por cima da dor, do desconforto ou do não querer em prol desse projeto maior que é engravidar. Isso acontece, a gente vê no nosso dia a dia. De repente tem umas que a gente cai sentado, né? Fala, como que você conseguiu? Ah, doutora, nem me pergunte. Nem me pergunte, mas eu consegui. Então, isso é real, acontece. Sim, Agora, muito. claramente, depois dessa fase, se o casal tiver tido a sorte de ter a gravidez, aí voltam todas as disfunções, e às vezes mais acentuadas. Por quê? Porque durante a gravidez, esse casal, às vezes, perde completamente o interesse sexual um pelo outro. Por quê? Porque foi muito difícil de engravidar. Conseguir aquela gravidez já foi custoso. Consequentemente, na cabeça dessa paciente, eu não quero fazer nada que porventura possa prejudicar a evolução dessa gravidez. E como essas mulheres sempre associaram relação com dor e com coisa ruim, primeira coisa que ela corta na gravidez é relação. Ponto. Então, o relacionamento sexual fica super prejudicado de novo. E o pós-parto acaba sendo um período bem difícil. Porque daí aí aquele foco do projeto casal, que era a gravidez, aí acabou. Então aí ela volta a ter muitas dificuldades que já tinha antes, junto com outras tantas. Portanto, eu também sempre falo às pacientes, para qualquer que seja a causa da infertilidade, essa questão tem que ser conversadíssima com elas. Durante a investigação da infertilidade, durante um tratamento de reprodução assistida, durante o pré-natal e um baita suporte pós-parto. Então, tenha ela endometriose ou não. Porque para as nossas pacientes que estiverem ouvindo e que têm endometriose, a gente sabe que... Uma pergunta que a gente ouve dia a dia no consultório, né? Provavelmente você tanto quanto eu. Ai, doutora, mas a endometriose vai atrapalhar alguma coisa na minha gravidez? A gente sabe que depois que ela engravidou e a gravidez está indo bem, não tem, a endometriose perde o papel. Aí ela vai se tornar uma gestante. E essa gestante vai ter as dificuldades sexuais das gestantes e as dificuldades do pós-parto das gestantes. A endometriose só vai voltar a atormentar a vida dessa mulher depois que ela terminar o período da amamentação, quando ela voltar a menstruar. Que daí, infelizmente, se nada tiver sido feito até então, as dificuldades podem voltar
tão ruins quanto antes, né? Então a gente sabe que o mito também de que gravidez cura a endometriose também já está sendo posto por terra há algum tempo. Melhora um pouco, porém é temporário, não é para sempre. A gente tem que continuar cuidando delas depois. Melhora o sintoma, né? Se a paciente tem endometriose, ela vai continuar com as lesões de endometriose. Exato. Existe essa fantasia. Infelizmente, tem colegas que ainda falam por aí que o melhor tratamento para endometriose é a gravidez. Não é. Esses dias eu atendi um paciente que disse que ia engravidar porque queria tratar endometriose. Eu falei, a gente só engravida quando a gente quer ter filho. A gente não engravida para tratar doença nenhuma, pelo amor de Deus. Então, assim, esses mitos da endometriose atrapalham muito, né? Muito. Outra coisa, que você usar anticoncepcional ou terapia hormonal qualquer, vai evitar que a doença evolua. Quer dizer, você usou o hormônio, a doença vai ficar parada, não vai evoluir e tal. Também é um outro mito. A gente sabe que mesmo com a terapia hormonal, a doença evolui, as lesões reaparecem. Se não fosse assim, nós já teríamos curado todo mundo com anticoncepcional. Exato. Né? Alguém perguntou aqui sobre cirurgia, alguma coisa sobre cirurgia, que não entendeu muito bem. A indicação da cirurgia, gente, é para quando o paciente tem ou dor, muito importante, dor cólica menstrual, dor na relação importante, que não melhora com medicamentos, e lesões graves, lesões intestinais importantes, lesões que estão comprimindo o ureter, enfim, e que provocam muita dor, ou infertilidade. Basicamente são esses 3 grupos de indicações: dor importante, infertilidade e lesão grave, né? Nesses casos, quando não há melhora, em algumas situações a gente pode tentar o tratamento clínico. Se não há melhora, a gente indica a cirurgia. Não necessariamente a cirurgia vai resolver todos os problemas da paciente, né? E eu falo isso muito com elas. A expectativa de que você vai operar e vai ter dor zero depois, né? Nunca mais vai ter dor e vai ficar para sempre sem dor da endometriose, ela também é um pouco fantasiosa, né? Nós sabemos que muitas vezes a cirurgia é muito grande, a própria cirurgia, apesar de melhorar muito, em geral, os sintomas da endometriose, ela fique sem dor nenhuma, né? E algumas têm dor pela própria menstruação, pelo próprio útero que está ali, que muitas vezes está associado à própria adenomiose, que é outra doença muito comum de associação com a endometriose, que provoca muita dor. Então a gente indica a cirurgia nesses casos, faz a cirurgia com a expectativa de melhora, mas tem casos de mulheres que não vão ter uma melhora muito grande. Então por que opera? A gente opera porque, infelizmente, para endometriose, em termos de lesão, de tratamento de lesão, nós temos a cirurgia só. Até hoje só temos a cirurgia. O terapia hormonal melhora a dor, melhora muito para algumas pessoas, melhora muito. O tratamento clínico deve ser feito na grande maioria dos casos, mas tem pacientes que não conseguem usar, tem pacientes que têm vários efeitos colaterais, como a Fábio colocou aí, a própria sexualidade, enfim. Então, infelizmente, a gente tem que tentar a cirurgia, que é a solução que temos, por enquanto, para a endometriose, né? E, às vezes, pacientes têm que ser reoperadas, né, Flávio? E aí entra uma outra coisa, quer dizer, você opera uma endometriose profunda, a gente sabe o quanto nós vamos manipular aquela pelve, né, numa cirurgia de endometriose profunda, e muitas vezes, daqui 2, 3 anos, a paciente pode ter uma lesão de novo, e vai reoperar a pelve, e isso também acaba tendo impacto nessa questão da sexualidade, né? Quer dizer, uma doença crônica 100%. Que dura muitos anos, né, até a menopausa, que é o período que, teoricamente, elas melhoram, e que tende à recorrência, e você, às vezes, tem que reoperar. Então, fala a sua experiência de pacientes operadas ou reoperadas, como que fica essa questão da pelve e o que pode ser feito, né, em relação a isso? Cada vez que a gente mexe na pelve dessas pacientes, a gente tem mais dificuldades. Estão me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Tem mais Então, a gente tem a possibilidade da criação de cada vez mais de aderências. Claro, todo mundo só indica uma nova cirurgia se perceber que o benefício para a paciente vai ser maior do que o risco que ela vai ter no pós-operatório. Às vezes a gente não tem alternativa, precisa reoperar mesmo. Mas essa paciente vai ter a ciência de que as aderências no pós-operatório podem ainda aumentar. Consequentemente, a gente vai precisar fazer um preparo mais intenso do que por uma primeira cirurgia. Então, começar toda essa abordagem com fisioterapia, reabilitação, antes mesmo do próprio tratamento, porque a gente precisa que essa paciente esteja minimamente pronta para conseguir essa próxima etapa e algum benefício depois com essa nova cirurgia, sem tantos prejuízos para a questão da sexualidade. Então, é como se começasse do zero de novo e a paciente às vezes fica frustrada. Ai, doutora, tudo de novo.
Sim, tudo de novo com o foco de que a gente está tentando, mais uma vez, buscar uma melhora de qualidade de vida. Que bom. Ô, Flávia, nosso tempo está acabando. Eu vou já te Sim. agradecer mais uma vez, que qualquer hora a gente sai do ar. Então, muito obrigado pela sua participação. Você é fantástica. Eu adoro o seu trabalho, a forma como você aborda as pacientes, enfim. A endometriose, eu sei que você trabalha também na parte de infertilidade, reprodução humana, Sim, sexualidade, enfim, você juntou tudo, né? Ficou fiz um fantástico. pacote. Eu que agradeço, Frederico, adorei participar. Estou à disposição para responder as perguntas que a gente não teve tempo ainda. A gente pode ir conversando com essas pacientes. Se houver interesse, a gente marca um outro bate-papo, alguma coisa até mais específicas. Porque, como eu falei, é um assunto que me apaixona e que eu acho que a gente cada vez mais tem que ir nessa área, porque essas mulheres merecem o nosso melhor, a nossa Sem dúvida. atenção, o nosso cuidado, e é para isso que a gente está aí estudando tanto, há tantos anos. É isso daí. Gente, obrigado pela participação. Infelizmente a gente não conseguiu responder, mas vamos tentar responder pela mensagem, tá? E até a próxima live. Obrigado, Flavinha. Obrigada a você. Até a Tudo próxima. bom. Beijo, tudo de bom. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.